Olá, seja bem-vindo aqui a esse vídeo que a gente vai abordar como criar clientes HTTP em Go. Nessa aula a gente vai ver como a gente utiliza alguns clientes padrões que o Go oferece e também customizáveis, ou seja, você vai precisar definir algumas características específicas para o nosso cliente. Clientes Go são muito utilizados, a gente vê isso em diversas ferramentas como Docker, Kubernetes, Terraform. Então, o que a gente vai estar desenvolvendo aqui hoje já é um embasamento para você desenvolver os seus próprios clientes Go e também, claro, adicionar mais um ferramental aí para a sua caixa de ferramentas como um desenvolvedor Go. A gente vai ver como a gente vai configurar aqui o nosso ambiente. A gente vai estar trabalhando aqui com o pacote NetHTTP do Go e também vamos manipular os dados em JSON. A gente vai estar simulando essas requisições para uma API externa, que é o dummy JSON, para fazer essas interações que a nossa aplicação precisa. Então, espero que gostem. Se gostou, se inscreve no canal, deixa seu like, comenta e bora lá. Bora lá criar o nosso cliente Go. A primeira coisa que a gente vai fazer é inicializar o nosso projeto com o Go Mod. Então, Go Mod init. Aqui temos o nosso arquivo do módulo criado. Estou utilizando a versão 1.22. E aqui está o caminho do nosso projeto. Vou aqui seguir os padrões recomendados aí pela comunidade Go. Então, vou criar CMD, vou criar outra pasta chamada Client. E aqui dentro a gente vai colocar a nossa aplicação. Vou criar o arquivo chamado main.go e aqui vou criar a função main do nosso projeto. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, essa aplicação, ela recebe parâmetros pela linha de comando. Então, o usuário ele vai interagir com o nosso sistema através dessa CLI. Então, a gente precisa fornecer a possibilidade dessa interação. Para isso, a gente vai utilizar o pacote flag do Go. Então, aqui eu vou definir uma variável chamada action, que vai definir, no caso, o que o usuário quer fazer. Então aqui vai ser flag, aqui vai ser um string, vou chamar aqui de action, e aqui which action to perform. Vou fazer aqui flag.parse, e agora eu vou imprimir aqui na tela para a gente ver o valor. Esse action, ele vem aqui como um ponteiro. Beleza? Então a gente pode observar aqui que ele retorna um ponteiro. Então ele vai pegar o pacote, vai simplesmente fazer essa chamada e vai atribuir aqui o valor que a gente vai estar passando. Então vamos fazer aqui o primeiro teste. Estou na raiz do projeto. Então vou executar go run cmd client e aqui eu vou passar o nosso argumento action. E aqui vou chamar, por exemplo, por enquanto qualquer coisa. Vou colocar aqui ABC. Ele executou e imprimiu aqui de volta na tela ABC. Ou seja, ele já está recebendo esse parâmetro e a gente já consegue continuar de acordo com a lógica que a gente vai definir aqui para o nosso sistema. Agora a gente já viu que está funcionando. Vamos seguir adiante para criar um novo arquivo chamado users. Por quê? Aqui o pacote main. O que é que essa aplicação vai fazer? Ela vai interagir com uma API, que essa API ela tem alguns endpoints bem interessantes aí para a gente estar trabalhando. Vou pegar aqui para mostrar aqui para vocês. Então, você já pode observar, é o dummy JSON, e aí ele tem vários endpoints. É um site bem legal para a gente fazer essas requisições, receber algumas respostas. Inclusive a gente vai estar trabalhando aqui com esse endpoint de autenticação, justamente para a gente criar o nosso cliente personalizado. A gente vai precisar passar, por exemplo, um token pelo header. Então essa API aqui fornece recursos que vai ser bem interessante aqui para esse projeto. Voltando, a gente vai fazer o seguinte, vou definir já aqui a API, Então a API que a gente vai usar é essa dummy JSON,
Na verdade, vou até fazer o seguinte, vou colocar ela aqui na raiz e aqui, o que é que a gente vai fazer? Vamos criar primeiro um struct de usuário. Eu já olhei a API, já sei qual é o payload que ela retorna, mas eu não vou colocar todos os atributos. Vou utilizar apenas alguns, porque aqui o intuito é que você aprenda como a gente cria esses clientes, né? Esses clientes são utilizados, por exemplo, com o Docker. Então a gente tem o Docker Client, que ele faz essas interações com a API, né, do Docker. Então a gente utiliza isso também com o próprio Kubernetes. Então a gente tem o kubectl, ele vai interagir com o API Server, né, do Kubernetes, e assim várias outras ferramentas também são desenvolvidas para esse tipo de interação. E é isso que a gente vai estar fazendo aqui, utilizando, né, mais uma vez, o cliente padrão e um cliente customizado. Então, aqui a gente tem o ID, aqui vai ser um int, JSON ID, aqui tem o username, que é um string, aqui tem o password, e-mail, e aqui a gente vai ter o token. Pronto, aqui a gente já tem o nosso struct padrão para a nossa aplicação. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? A primeira chamada, a primeira interação que a gente vai fazer com essa API é para pegar um usuário. Então, a gente vai fazer uma requisição get, o nosso cliente aqui, ele vai fazer essa chamada, a gente vai fazer o passe da resposta, que é em JSON, e vai simplesmente imprimir aqui no console. Então vamos lá. Vou criar aqui o func get user by ID. Aqui vai ter um ID. E a gente vai retornar o usuário e um erro. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é definir aqui o endereço. Então, printf. Vamos utilizar aquele endpoint. Eu já posso até colocar aqui. Então, users. E aqui o ID que está sendo passado aqui na nossa função, né? O parâmetro ID. Vamos fazer aqui uma chamada agora utilizando esse cliente Go, tá? O cliente da biblioteca padrão aqui sem nenhuma customização. Que aqui na verdade é muito prático, né? Vocês vão observar que a gente importa aqui do pacote HTTP o método get. Então esse método get ele recebe aqui o endereço, né, o URL que a gente vai fazer a chamada para o servidor, que é o que a gente acabou de definir, aqui nesse caso, passando o path de users. Vamos fazer aqui uma verificação. User ou o nosso erro. Vamos fazer aqui um defer, .close, para a gente fechar aqui e liberar esses recursos apenas quando a gente retornar dessa função. E aqui vamos pegar realmente aqui o body. Vamos fazer um IO read all para ler aqui o nosso retorno, né, da API que vem res.body. Então, se houve algum erro, caso houve erro, a gente retorna aqui esse erro para quem está chamando essa função. Continuando, aqui a gente vai declarar uma variável chamada u, que aqui é de user, e vamos fazer aqui o passe, tá? Desse struct, né, com esse payload que a gente recebeu. Então aqui json.unmarshal. Então a gente tem o body, que é o payload da resposta, e aqui a gente vai passar um ponteiro do nosso usuário. Se erro é diferente de nulo, né, not new, aqui o erro aqui para quem chamou. Tá bom? Então, tudo ocorrendo certo, a gente simplesmente retorna o usuário e nulo. Dando continuidade, agora a gente vai fazer o seguinte. A gente precisa invocar essa função aqui na nossa função main. Então, o que a gente vai fazer? Vou vir aqui, vou criar um switch, tá bom? E aqui vai ser o action, que vai ser o valor, como eu falei, aqui a gente recebe essa variável aqui, ela é um ponteiro, então eu vou pegar, fazer o dereference dele aqui para ter o valor, a string que a gente está querendo. E aqui eu vou fazer um case. Então, vou fazer aqui um case que vai verificar
é get user. Então, se o usuário mandar esse get user na linha de comando, a gente vai fazer essa requisição HTTP GET para o endpoint do dummy JSON. Vou fazer o seguinte, aqui eu vou ter o nosso usuário, get user by ID. Vou colocar aqui um que a gente até agora não viu, que é uma outra variável que é de ID. Então, como a gente não colocou, vamos definir aqui um flag, ponto. Aqui vai ser agora um int, vou chamar de ID e aqui user ID. Voltando, a gente tem agora o ID do nosso usuário, que a gente vai passar e vai ver aqui a resposta da API. Vamos fazer novamente aqui uma verificação. E aqui, caso tenha um erro, vamos terminar aqui a nossa aplicação. Caso contrário, vamos simplesmente imprimir aqui esse usuário na tela. E vou fazer essa chamada. Aqui voltando, a gente tem, né, o action. Nesse caso, o que é que a gente precisa fazer? Um get user. E a gente vai passar também aqui agora o ID. Então, o ID aqui eu vou passar o ID 1. Então, vamos ver aqui o que vai retornar. Então, aqui ele já retornou, ó, o ID 1, ele tem aqui um usuário, né, e uma senha, e ele tem também um e-mail. Vamos ver aqui, por exemplo, o ID 2. Então, ele já retorna aqui para a gente um outro usuário, tá bom? Aqui a gente acabou de aprender como a gente faz essas interações com o cliente, tá? Com o cliente HTTP aqui do Go, de uma forma muito direta, né? Muito simples a gente ver que a gente consegue interagir com APIs externas utilizando aqui esse cliente padrão do Go. O que é que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai enviar uma requisição POST. A gente precisa ter um body, né? Um payload que vai enviar para o servidor essa informação e aqui a gente vai se autenticar. Então a gente vai receber de volta nessa response do servidor do dummy JSON um token também, que a gente vai futuramente utilizar ele aqui na nossa aplicação. Então vamos aqui definir a nossa função de login. Func login, a gente vai ter aqui um username e um password, que é string, aqui eu tenho um user e um erro. Então vamos seguir aqui com a mesma abordagem de cima. A gente vai ter o nosso endpoint. Aqui vai ser auth login. Então a gente vai ter aqui o payload, error. E quem vai fazer agora vai fazer o marshal, né? A gente vai receber aqui esses valores, né? O usuário e a senha. Só que a gente vai construir aqui em cima do nosso usuário. Então, username vai ser username, password. Então, caso haja algum erro, vamos seguir aqui a mesma estratégia, tá? Vamos retornar aqui esse erro para quem invocou essa função. Então, logo abaixo, vou chamar aqui agora, vamos fazer essa requisição. Então, HTTP POST, vamos ter aqui o endereço. Vamos passar também o content type, que aqui no caso é application JSON. E aqui vamos fazer aqui passar um bytes.newBuffer, que é justamente o nosso payload, tá bom? Aqui vocês podem observar um array de byte, tá bom? Para a nossa função aqui do http.post, né? Que ele recebe um IO reader. Vamos fazer a checagem, if error is not new, então aqui, caso algo ocorra de forma inesperada, a gente retorna aqui para o nosso cliente o erro que aconteceu. Igual a gente fez na outra função, defer, aqui, body close. E aqui a gente vai fazer o seguinte, body io.readAll res.body, que aqui é a nossa response. Então, if error is different than new, aqui vamos retornar o user e o erro também, caso ele tenha acontecido. E aqui, mais abaixo, o usuário logado. Então, var
aqui user, desse usuário, então user, então JSON Marshall, body, aqui if error. Se o erro não for nulo, então a gente vai retornar aqui user e o erro que aconteceu. Caso contrário, o nosso usuário logado. Ok? Então, voltando aqui, a gente vai ter que definir agora um outro comando. Esse outro comando vai ser o comando de login. Então, vamos criar aqui um outro case, que vai ser login. E nesse caso, a gente precisa aqui do usuário e a senha. Então, username, flag.string, que aqui a gente tem um string, aqui vai ser, vou chamar só de user, tá? Username, e aqui password, flag.string, password. E vamos agora fazer o login do nosso usuário. Aqui, vamos seguir aqui o usuário, então, login, nesse caso a gente vai passar username e o password que vai ser recebido aqui, né, que o usuário vai passar como argumento para a nossa aplicação. Vamos verificar se aconteceu um erro, log.fatal, error, e aqui a gente vai novamente imprimir o usuário. Então, a gente nessa chamada de API, a gente aqui quer receber um token de volta. Então, ele vai preencher esse struct com esse token que indica que realmente a autenticação foi bem sucedida. Então, aqui a gente tem o nosso action, vai ser login, o user. Então, a gente precisa pegar o user. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Vou pegar aqui os dados de um usuário. Então, aqui a gente tem usuário e senha. E vou fazer aqui uma chamada. Nesse caso, nosso action é login, o user vai ser esse usuário. E aqui o password, que é a senha, vai ser essa senha. Então aqui vocês já podem observar que a gente fez uma requisição POST para essa API, e essa API verificou o usuário, né? Ela verificou o usuário e senha e retornou aqui o token para a gente utilizar para identificar que temos um usuário autenticado no sistema. Agora o que a gente vai fazer aqui? Agora a gente precisa de um cliente personalizado. Por quê? Porque vocês podem observar que aqui a gente não conseguiu customizar muita coisa, né? Então a gente tem esse cliente padrão e a gente está passando aqui o endereço que ele vai fazer essa requisição GET, e nesse caso, aqui abaixo, a gente simplesmente faz um post enviando um payload para a API do dummy.json. Precisa passar esse token no header da nossa requisição, que a gente vai utilizar aqui o better e vai passar esse token que identifica que o usuário está autenticado no sistema. Então vamos começar aqui criando a nossa função get current user, tá? Então aqui a gente vai ter um token, que vai ser essa string, e aqui a gente vai ter um usuário, né, o nosso user, e um erro. Vamos agora criar esse cliente. Então vai ser http.client. E aqui a gente pode definir algumas coisas. A gente vai definir aqui apenas um timeout. Vamos supor que a gente só vai esperar 1 segundo. Caso passe esse 1 segundo, essa chamada aí vai ser finalizada. Vamos então definir aqui o nosso endereço, fmt sprintf, nosso endpoint. E a gente vai chamar também auth, mas vai ser o /me. Então ele quer o usuário autenticado no sistema. Então aqui a gente vai fazer essa chamada com o header do better que a gente vai receber aí após um login bem sucedido. Vamos então fazer essa requisição. Aqui vamos chamar aqui rec, que tem http. Agora a gente vai utilizar o new request. Lembrem-se que a gente utilizou antes o get, depois o post. Agora não, a gente está definindo um agora customizado aqui. Então o que a gente vai fazer? Essa requisição
é uma requisição aqui get. Então, method get. Vamos passar aqui o endereço. E aqui não tem nenhum payload. Houve algo errado, então user. Caso contrário, a gente retorna aqui esse erro. Vamos então adicionar no header esse token, né, que a gente recebeu. Então aqui vai ser um authorization e aqui vai ser um bearer. E aqui vamos passar esse token. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou utilizar aqui fmt sprintf e a gente vai passar o nosso token aqui. Beleza? Vamos então aqui fazer essa chamada. Então, temos aqui uma resposta, que vai ser aqui onde a gente vai armazenar o payload, que vai ser devolvido pela API. Aqui, um erro. Então, client.do, para ele fazer aqui a request efetivamente. Vamos passar aqui a nossa variável de requisição. Então, se houve um erro, retornamos aqui o erro. Defer response body .close e aqui o nosso body efetivamente io.readAll res.body if error different than new, a gente retorna aqui um user e aqui um error. E aqui para finalizar, vai user error JSON.unMarshall body e aqui user if error is not new, return user erro. Caso contrário, a gente conseguiu se autenticar, né, e pegar aquela informação com sucesso, ou seja, o token ele é válido. Agora vamos lá, vamos implementar aqui no nosso main.go. E a gente vai ter um outro caso, case, que vai ser get current user. E aqui o que é que a gente vai fazer? Então, o primeiro ponto é, a gente vai precisar fazer o login. Então, vamos utilizar mesmo bloco, né, de código que temos acima. Então, vamos fazer uma verificação aqui, caso dê um erro. Tem um erro. E aqui é onde a gente vai pegar o usuário autenticado no sistema. Então, get current user. E aqui a gente vai ter o token, que é aquele token que a API responde quando a gente passa aqui o usuário e senha corretos. Então, vou fazer uma outra verificação. Aqui, new. Então, se houve um erro aqui, um fatal. Vamos finalizar aqui a aplicação. E aqui, fmt print ln, aqui quem é o current user. O foco é a gente ver, né, e trabalhar com esses clientes do Go que a gente pode estar criando, né, requisições, que isso é muito comum, tá? Mas essa aplicação aqui, como exercício, né, faça melhorias, né, melhore as verificações, as mensagens de erro, né, para o usuário. Então, para facilitar aí a utilização da aplicação. Então, aqui a gente já tem aqui o usuário. Então, vamos fazer aqui o teste. Então, a gente tem aqui o login. Nesse caso, a gente vai utilizar aqui um outro. Então, aqui vai ser o get current user. E nesse caso, a gente está passando aqui os mesmos parâmetros. Só que o que acontece? Agora a gente vai se autenticar realmente lá e pegar esse usuário, que é o usuário padrão. A diferença é que a gente está utilizando um cliente customizado, né, com o client com o header authorization. Então, vamos fazer uma request. E aqui vocês podem observar que ele fez essa autenticação com sucesso. Caso a gente, vamos supor, colocasse aqui uma senha errada,
ele já não retorna as informações. Aqui vocês podem melhorar, por exemplo, tratar esse erro, né? Ele não conseguiu se autenticar, ou seja, as credenciais são inválidas. Então, talvez mandar uma resposta, verificar o status code que a API retornou para você estar melhorando esse projeto. E aí é um exercício bem interessante. Espero que você tenha gostado e te vejo no próximo vídeo.